Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência e pedir para você continuar com a gente no youtube.com/Antena Esportiva, aproveitando para você deixar o seu like e também o seu comentário. Também estamos no ar pelo Facebook Rádio AE e pelo aplicativo da Antena Esportiva disponível na Google Play. E quero que você também siga as redes sociais da Antena Esportiva. O Twitter é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @rádio antena esportiva, @rádio antena esportiva é o nosso Instagram. Antes da gente falar do concurso 1067 da Loteca, que será neste final de semana, tem uma dica para você, é também fazer a sua aposta na Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Para apostar na Bet Nacional é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você efetuar o seu cadastro, você vai digitar o código de afiliado BE Antena, que também está no canto direito da sua tela, para você dar uma moral pra gente. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois desta importante dica, vamos para o que interessa, que é a programação do concurso 1067 da Loteria Esportiva Loteca, com jogos válidos pelo Brasileirão Séries A e B. Programação na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook. Jogo 1, Botafogo e Vasco da Gama. Jogo 2, São Paulo e Fluminense. Jogo 3, Atlético Goianiense e Vila Nova. Jogo 4, Sampaio Correia e Criciúma. Jogo 5, Bahia e Grêmio. Jogo 6, Flamengo e Fortaleza. Jogo 7, Internacional e Cruzeiro. Jogo 8, Corinthians e Red Bull Bragantino. Jogo 9, Juventude e Vitória. Jogo 10, Atlético e Palmeiras. Jogo 11, Atlético Mineiro e América Mineiro. Jogo 12, Sport Recife e Ceará. Jogo 13, Cuiabá e Santos. E jogo 14, Ponte Preta e Novo Horizontino. Sem perca de tempo, vamos para a análise dos jogos deste concurso do final de semana. Começando pelo jogo 1, clássico da amizade entre Botafogo e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Botafogo é o líder, com 30 pontos ganhos, enquanto o Vasco da Gama está na zona de rebaixamento, é o 18º, com 9 pontos. Na rodada do último fim de semana, o Botafogo venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0 e o Vasco da Gama, jogando no Luso Brasileiro, venceu o Cuiabá por 1-0. O Botafogo ainda tem um compromisso nesta quinta-feira, recebe o Magallanes do Chile pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Fogão conseguiu 3 vitórias, um empate e uma derrota.
o Botafogo não sabe o que é perder há 4 jogos, enquanto o Cruz Maltino vem de apenas uma vitória e 4 derrotas. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 77% de aproveitamento e como visitante em 2023 o Vasco tem 46% de aproveitamento. As probabilidades indicam 71% de chances de dar coluna 1, 14% de chances de dar coluna do meio e 15% de chances de dar coluna 2. Pega a visão nas dicas para este jogo 1. O Botafogo venceu todas as 6 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A, ou seja, está 100% em casa na Série A do Brasileirão. Além disso, o Botafogo venceu apenas 4 dos últimos 10 clássicos como mandante contra o Vasco da Gama por todas as competições. Por outro lado, o Vasco da Gama amarga um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Cruz Maltino venceu os últimos 3 clássicos contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, São Paulo e Fluminense. Clássico Rio-São Paulo, que será realizado neste sábado às 4 da tarde no Morumbi, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 11º com 18 pontos e o tricolor carioca é o 5º com 21 pontos. Na rodada passada do Brasileirão Série A, o São Paulo foi derrotado fora de casa pelo Cruzeiro por 1-0 e o Fluminense venceu o Bahia no Maracanã por 2-1. Pelas competições continentais, no meio de semana, o São Paulo bateu o Tigre da Argentina por 2-0 pela Copa Sul-Americana e o Fluminense ficou no empate em 1-1 com o Sporting Cristal do Peru pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo conquistou 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Fluminense vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Flusão vem de 4 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 66% de aproveitamento e o Fluminense, atuando como visitante, tem 46% de aproveitamento em 2023. As probabilidades indicam aí um equilíbrio: 36% de chances de dar coluna 1, 32% de chances de dar coluna do meio e 33% de chances de dar coluna 2. Pega a visão nas dicas. O São Paulo venceu 5 das 6 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. No entanto, o São Paulo amarga um jejum de 4 duelos sem vitória contra o Fluminense, válidos apenas pelo Brasileirão Série A. Esse jejum vem desde 2021. Já o Fluminense amarga um jejum de 6 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. Neste interim foram 5 derrotas e 1 empate. E o Fluminense venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 3, Atlético Goianiense e Vila Nova. Sábado, 4 da tarde, no Antônio Ascioli, pela rodada 15 do Brasileirão Série B. O Dragão é o 11º com 21 pontos e o Tigre é o líder com 30 pontos ganhos. Na rodada realizada neste meio de semana, o Atlético Goianiense empatou fora de casa com o ABC em 1-1 e o Vila Nova em casa bateu o Tombense por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, porém vem de uma invencibilidade de 3 jogos, enquanto o Vila Nova vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Foram 2 vitórias nos últimos 2 jogos para a equipe colorada. Como mandante na temporada, o Atlético tem 76% de aproveitamento e o Vila Nova, jogando como visitante nesta temporada, tem 46% de aproveitamento. Apesar do Vila Nova ser o líder, o Atlético Goianiense tem o favoritismo, com 44% de chances de vitória contra 30% de chances da partida terminar empatada e 26% de chances de vitória para o Vila Nova. Se liga nas dicas. O Atlético Goianiense sofreu apenas 1 derrota nas 7 rodadas que fez como mandante neste Brasileirão Série B.
E o Dragão defende uma invencibilidade de 3 clássicos contra o Vila Nova por todas as competições. Já o Vila Nova sofreu apenas 2 derrotas nas 7 rodadas que fez como visitante até agora nesta Série B. Atlético Goianiense e Vila Nova empataram metade, ou seja, 50%, 5 dos últimos 10 clássicos por todas as competições. Jogo 4. Sampaio Corrêa do Maranhão e Criciúma. Sábado, 5 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 15 do Brasileirão Série B. A Bolívia Querida é a 12ª colocada com 16 pontos e o Tigre é o 5º com 27. Na rodada deste meio de semana, o Sampaio Corrêa perdeu para o Vitória em Salvador por 2-1 e o Criciúma, em casa, venceu o CRB por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Corrêa conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Criciúma, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Sampaio Corrêa está a 3 jogos sem vencer. Por outro lado, o Criciúma está a 3 jogos sem derrota. Como mandante na temporada, o Sampaio Corrêa tem 61% de aproveitamento, enquanto o Criciúma, atuando como visitante na temporada, tem 53% de aproveitamento. As probabilidades indicam um equilíbrio: 37% de chances de dar coluna 1, 32% de chances de dar coluna do meio e 31% de chances de dar coluna 2. Eis as dicas. O Sampaio Corrêa defende uma invencibilidade de 5 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série B. Foram 3 vitórias e 2 empates. Além disso, o Sampaio Corrêa venceu 5 dos 7 duelos como mandante contra o Criciúma em toda a história. Já o Criciúma sofreu apenas uma derrota nas 6 rodadas como visitante nesta Série B, e o time catarinense defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Sampaio Corrêa em partidas válidas pelo Brasileirão Série B, uma invencibilidade, um tabu que dura desde 2016. Jogo 5. Bahia e Grêmio. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. Vamos lá para as estatísticas. O Bahia é o 14º com 12 pontos e o Grêmio é o vice-líder com 23. Na rodada do final de semana, o Bahia perdeu fora de casa para o Fluminense por 2-1 e o Grêmio goleou o Coritiba na Arena do Grêmio por 5-1. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto o Grêmio vem de 4 vitórias e uma derrota. Como mandante na temporada, o Bahia tem 65% de aproveitamento e o Grêmio, como visitante, tem 62% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de dar coluna 1, 22% de chances de dar coluna do meio e 52% de chances de dar coluna 2. As dicas são as seguintes. O Bahia venceu apenas 2 das 6 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Além disso, o Bahia defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Grêmio por todas as competições. Já o Grêmio sofreu apenas uma derrota nas 7 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, nas últimas 7 rodadas. E o Grêmio venceu apenas 3, ou seja, 30%, dos últimos 10 duelos contra o Bahia, por todas as competições. Jogo 6. Flamengo e Fortaleza. Sábado, 6h30 da tarde, no Maracanã, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Mengão é o 3º com 22 pontos e o Fortaleza é o 8º com 20 pontos. Na rodada do último fim de semana, o Flamengo venceu o Santos por 3-2 na Vila Belmiro e o Fortaleza bateu o Atlético Mineiro na Arena Castelão por 2-1. No meio de semana, pelas competições continentais, o Flamengo goleou o Alcas por 4-0 no Maracanã pela Taça Libertadores da América e o Fortaleza venceu o Palestino do Chile por 2-1
pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Sampaoli conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o time do Vojvoda vem de 3 vitórias e 2 derrotas, sendo que o Fortaleza vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o Flamengo acumula 82% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Fortaleza tem 46% de aproveitamento. As probabilidades indicam 41% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 29% de chances de dar coluna 2. Pega a visão nas dicas para este jogo 6. O Flamengo defende uma invencibilidade de 4 rodadas em casa pelo Brasileirão Série A. Foram 3 vitórias e 1 empate. O Flamengo sofreu apenas 3 derrotas nos 10 duelos como mandante contra o Fortaleza em toda a história. Já o Fortaleza sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 24 rodadas do Brasileirão Série A. E o tricolor cearense venceu os 2 últimos duelos contra o Flamengo válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 7. Internacional e Cruzeiro. Sábado, 9 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Colorado Gaúcho é o 6º com 20 pontos e o Cruzeiro é o 12º com 17. Na rodada do último fim de semana do Brasileirão Série A, o Internacional bateu o América Mineiro fora de casa por 2-1 e o Cruzeiro venceu o São Paulo em casa por 1-0. No meio de semana, o Cruzeiro não teve compromisso, ao contrário do Internacional, que pela Taça Libertadores da América venceu o Independiente Medellín da Colômbia por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Internacional vem de uma invencibilidade, foram 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Cruzeiro vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Internacional tem 78% de aproveitamento, enquanto o Cruzeiro, como visitante, tem 50% de aproveitamento em 2023. As probabilidades indicam 38% de chances de dar coluna 1, 33% de chances de dar coluna do meio e 29% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas. O Internacional venceu 8, ou seja, 80%, das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Inter defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o Cruzeiro por todas as competições, isso desde 2016. Já o Cruzeiro defende uma invencibilidade de 5 partidas como visitante por todas as competições. Foram 2 vitórias e 3 empates neste meio tempo. E a Raposa venceu apenas 4, ou seja, 40% dos últimos 10 duelos como visitante contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 8. Corinthians e Red Bull Bragantino. Domingo, 11 da manhã, na Neoquímica Arena, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Timão é o 15º com 12 pontos e o Toro Louco é o 7º com 20 pontos. Na rodada do último fim de semana, o Corinthians perdeu para o Atlético fora de casa por 1-0 e o Red Bull bateu o Goiás em casa por 2-0. Pelas competições continentais, no meio de semana, o Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai por 3-0 em casa pela Taça Libertadores da América e o Red Bull Bragantino goleou o Taquari do Paraguai por 7-1 pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o time do técnico Pedro Caixinha vem de uma invencibilidade nos últimos 5 jogos. Foram 3 vitórias e 2 empates. Como mandante, na temporada, o Corinthians tem 69% de aproveitamento e o Red Bull Bragantino, como visitante em 2023, tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 29% de chances de dar coluna 1, 40% de chances de dar coluna do meio e 31% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Corinthians está invicto como mandante
nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. E o Corinthians venceu os últimos 2 duelos atuando em casa contra o Red Bull Bragantino por todas as competições. Já o Red Bull Bragantino ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. E o Touro Louco venceu apenas 3, ou seja, 30% dos 10 duelos contra o Corinthians em toda a história. Jogo 9, Juventude e Vitória. Domingo, 3h30 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 15 do Brasileirão Série B. O time gaúcho é o 8º com 21 pontos e o rubro-negro baiano é o 3º com 28 pontos. Na rodada passada, disputada no meio de semana, o Juventude venceu o Londrina fora de casa por 2-1 e pelo mesmo placar, o Vitória bateu o Sampaio Corrêa do Maranhão em casa. Nos últimos 5 jogos, o time da Serra Gaúcha conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, mesmo retrospecto do Vitória. Como mandante na temporada, o Juventude tem 57% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Vitória acumula 37% de aproveitamento. As probabilidades indicam 41% de chances de dar coluna 1, 31% de chances de dar coluna do meio e 28% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Juventude tem 50% de aproveitamento como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Foram 6 jogos nesta condição com 3 vitórias e 3 empates. E o Juventude sofreu apenas 1 derrota nos 8 duelos como mandante contra o Vitória em toda a história. Já o Vitória venceu 4 das 7 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B e o rubro-negro defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Juventude por todas as competições, isso desde 2004. Jogo 10, Atlético e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, na Liga Arena, que é o novo nome da Arena da Baixada, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 9º com 19 pontos e o Verdão é o 4º com 22 pontos. Na rodada passada, o Atlético venceu o Corinthians em casa por 1-0 e o Palmeiras em casa foi derrotado pelo Botafogo pelo mesmo placar. No meio de semana, pela Taça Libertadores da América, o Furacão venceu o Alianza Lima por 3-0. Enquanto o Palmeiras ainda joga nesta quinta-feira, vai receber o Bolívar, também pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o time paranaense conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o time paulista vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético tem 88% de aproveitamento e o Palmeiras, como visitante na temporada, tem 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de dar coluna 1, 33% de chances de dar coluna no meio e 35% de chances de dar coluna 2. Como vocês podem perceber, realmente um duelo bem equilibrado e que vai dar dor de cabeça para você na hora de marcar o volante. Muito bem, vamos às dicas. O Atlético venceu 5 das 6 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Porém, o Furacão venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras por todas as competições. Já o Palmeiras sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 49 rodadas do Brasileirão Série A e o Verdão defende uma invencibilidade de 5 duelos como visitante contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A. Isso vem desde 2018. Jogo 11, Clássico Mineiro entre Atlético e América. Domingo, 4 da tarde, no Mineirão, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Galo é o 10º com 19 pontos e o Coelho está dentro da zona de rebaixamento, é o 19º com 8 pontos. Na rodada passada, o Atlético Mineiro
sofreu um revés para o Fortaleza fora de casa por 2-1 e pelo mesmo placar o América Mineiro perdeu para o Internacional em casa. No meio de semana, pela Taça Libertadores da América, o Atlético Mineiro empatou lá no Paraguai com o Libertad em 1-1, enquanto o América Mineiro visita o Peñarol no Uruguai nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. Notem que o Galo vem de 4 jogos sem vitória, enquanto o América Mineiro vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O América Mineiro tem um jejum de 3 jogos sem vencer. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro tem 78% de aproveitamento e o América Mineiro como visitante tem 31% de aproveitamento. As probabilidades indicam 57% de chances de dar coluna 1, 31% de chances de dar coluna do meio e 12% de chances de dar coluna 2. Eis as dicas. O Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Galo sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 clássicos como mandante contra o América Mineiro por todas as competições. Já o América Mineiro amarga um jejum de 8 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. E o Coelho amarga um jejum de 4 clássicos sem vitória contra o Atlético Mineiro por todas as competições. Jogo 12. Sport Recife e Ceará. É o tirateima da final da Copa do Nordeste. Domingo, 6 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 15 do Brasileirão Série B. O Sport é o 4º com 28 pontos e o Ceará é o 9º com 21. Na rodada passada, as duas equipes ficaram no empate. O Sport Recife ficou no 1-1 com a Chapecoense lá em Santa Catarina e o Ceará no 0-0 com o Avaí na Arena Castelão. Nos últimos 5 jogos, o Leão Pernambucano experimenta uma invencibilidade. Foram 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Ceará, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Ceará vem de um jejum de 3 jogos sem vencer. Como mandante na temporada, o Sport Recife tem incríveis 93% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Ceará tem 53% de aproveitamento. As probabilidades indicam 53% de chances de dar coluna 1, 27% de chances de dar coluna do meio e 20% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Sport Recife venceu todas as 7 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B, ou seja, está 100% jogando em casa. No entanto, o Sport venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Ceará por todas as competições. Já o Ceará defende uma invencibilidade de 6 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B. Foram 4 vitórias e 2 empates neste meio tempo. E o Vozão venceu apenas 2 dos 10 duelos contra o Sport Recife, válidos pelo Brasileirão Série B. Jogo 13. Cuiabá e Santos. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 13 do Brasileirão Série A. O Dourado é o 16º com 12 pontos e o Peixe é o 13º com 13 pontos. Na rodada passada, o Cuiabá foi derrotado pelo Vasco da Gama fora de casa por 1-0 e o Santos em casa perdeu para o Flamengo por 3-2. O Cuiabá teve a semana livre para trabalhar, enquanto o Santos vai receber o Blooming da Bolívia nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Santos vem de 2 empates e 3 derrotas, ou seja, vem de um longo jejum de vitórias. Como mandante na temporada, o Cuiabá tem 67% de aproveitamento e o Santos, como visitante na temporada, tem 31% de aproveitamento. Probabilidades: o Cuiabá tem 32% de chances de vitória,
45% de chances da partida terminar empatada e 23% de chances de vitória para o Santos. Eis as dicas. O Cuiabá ainda não venceu como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 5 jogos com 2 empates e 3 derrotas. O Cuiabá jamais foi derrotado como mandante pelo Santos na história do duelo. Foram 2 jogos lá no Mato Grosso, com uma vitória do Cuiabá e um empate. Já o Santos venceu apenas uma das 5 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Peixe defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Cuiabá, válidos pelo Brasileirão Série A. Uma vitória e 2 empates nestes últimos 3 duelos entre Santos e Cuiabá. Jogo 14, Ponte Preta e Novo Horizontino. Domingo, 8h30 da noite, do Moisés Lucarelli, pela rodada 15 do Brasileirão Série B. A Macaca é a 15ª com 15 pontos e o Tigre é o segundo com 29 pontos. Na rodada passada, a Ponte Preta venceu o Ituano fora de casa por 1-0 e o Novo Horizontino em casa perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto pelo mesmo placar. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Novo Horizontino vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, a Ponte Preta tem 68% de aproveitamento e o Novo Horizontino, como visitante, tem 59% de aproveitamento. As probabilidades indicam uma dor de cabeça para você, lotequeiro. 35% de chances de dar coluna 1, 31% de chances de dar coluna do meio e 34% de chances de dar coluna 2. Isso porque a Ponte Preta defende uma invencibilidade de 6 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Além disso, a Macaca venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Novo Horizontino por todas as competições. Já o Novo Horizontino defende uma invencibilidade de 6 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B. Foram 5 vitórias e 1 empate nestes 6 jogos. E o Novo Horizontino defende uma invencibilidade de 5 duelos contra a Ponte Preta por todas as competições. Todos os 14 jogos da grade de programação do concurso 1067 foram analisados, então resta desejar a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de gabaritar os jogos do concurso deste final de semana. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Compartilhe com os amigos, com os colegas de trabalho, com os parentes e convido você a acompanhar a Antena Esportiva neste final de semana. Tem Brasileirão Série D com Portuguesa da Ilha e Nova Iguaçu no sábado e tem a Série C do Brasileirão com Volta Redonda e CSA no domingo. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.